A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia com o tema Ética Cristã. Essa é a nossa terceira aula. E para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo. Estamos aqui para gravar estas aulas para os nossos alunos que estudam à distância. Nossos alunos que estão aí acompanhando, já dê um like, aquele que não é inscrito, já se inscreva, e se você que não é meu aluno, ao final desta aula gostar, também dê um like e se inscreva. Esse conteúdo é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a ética cristã no casamento. Espero que você goste. Vamos para a aula. O nosso tema hoje é ética cristã no casamento. Primeiro, o casamento, do ponto de vista bíblico, é uma instituição divina. Eu sei que existem, hoje nós não vamos entrar nesse detalhe, nós não vamos entrar nessa linha de pensamento de explicar os tipos de casamento que existem hoje, quantas coisas que existem, né, nos nossos dias modernos, quantos tipos, né, de casamento, de relacionamentos conjugais. Nós vamos entrar apenas na parte bíblica, onde a instituição do casamento é divina. Onde começa a instituição do casamento? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24, onde mostra que o homem ainda está sozinho. E quando ele está sozinho, Deus percebe que ele domina sobre os animais, o homem está ali colocando nome nos animais, mas que não é encontrado ninguém que seja semelhante ao homem. Então Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora como alguém que esteja diante dele, ou seja, alguém que lhe seja igual. Porque para Deus o homem sempre se voltava para cima. Para os animais, o homem se voltava para baixo, porque o homem é superior aos animais. Mas quem era de igual? Quem ele poderia olhar frente a frente? Então, Deus faz o homem dormir, tira uma de suas costelas, coloca a carne no lugar e da costela do homem faz a mulher. Eu não me preocupo se você acredita ou não. Eu sei que esse vídeo está aqui no YouTube, pode ser assistido por diversas pessoas, pessoas que acreditam na teoria da evolução, outros que eu nem sei no que acreditam. Mais importante é que eu acredito e os meus alunos que estão me assistindo é a linha de pensamento que nós temos, a linha bíblica, onde o homem foi criado por Deus do pó da terra e a mulher foi criada para o homem da sua costela. Nessa linha de pensamento, essa união entre eles, porque Deus, quando entrega a mulher para o homem, ele diz que eles deveriam se unir, que eles deveriam deixar pai e mãe, essa seria a regra do futuro. É claro que Adão e Eva não tinham pai e mãe, tiveram apenas Deus como seu criador, mas essa é a regra do futuro que Deus já estabelece. Deixariam pai e mãe, se uniriam, seriam uma só carne, encheriam a terra e se multiplicariam. Nesse momento ali, o Senhor Deus está instituindo a união do casamento. É nesse momento onde a Bíblia fala, e o Senhor Jesus mais na frente em Mateus, ele diz, o que Deus uniu, não separe o homem. É porque a instituição do casamento, a união do homem com a mulher, foi Deus quem fez, veio dele, veio do seu coração, foi o Senhor quem criou. Então, eu sei que algumas pessoas às vezes se perguntam, mas meu casamento não deu certo porque não foi Deus que uniu. Não, não é nesse sentido que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo que quem instituiu a união do homem com a mulher foi Deus e que o homem não deve separar. Nós vamos chegar nessa parte, porque hoje, na ética cristã no casamento, nós vamos falar também sobre divórcio, é isso mesmo. Vamos dizer assim, um tema bastante polêmico, bastante controverso. Infelizmente, aumenta a cada dia o número de divórcios entre cristãos. Sendo o casamento uma união também de espíritos, o jugo desigual com o incrédulo deve ser completamente descartada. Essa parte aqui também é muito importante, porque um dos grandes motivos dos divórcios
é a união de crentes com incrédulos. E a Bíblia, ela é extremamente clara que não podemos nos casar com pessoas que não sejam crentes como nós. Assim como na nação de Israel, eles não podiam casar-se com outros povos, eles tinham que casar dentro da nação, podia ser até de outra tribo, mas que fosse dentro da nação. O mesmo acontece com a igreja, e nós vamos ver os textos bíblicos que falam que nós não podemos nos unir a pessoas que não têm a mesma fé, pessoas que não creem no mesmo Deus, pessoas que têm uma vida totalmente longe e separada de Deus. Isso se constitui em jugo desigual, onde vai trazer grande sofrimento para ambas as partes, inclusive terminando com o divórcio. E eu quero ler para vocês os textos bíblicos que nós colocamos, que está na apostila e que nós vamos ler aqui. Eu quero que também você acompanhe o primeiro texto bíblico que fala sobre essa união entre o homem e a mulher, que não é uma união apenas física, mas também uma união de espírito. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6. Nós vamos ler as duas cartas de Paulo, a primeira e a segunda carta. Essa agora é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o seu versículo 15, 16, 17 e o 19. Diz assim, a partir do versículo 15: Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei? Perdão, estou lendo em outro, errei aqui o lugar. Eu acabei lendo Romanos. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Agora sim. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja só que texto forte, que texto poderoso, que mostra que o crente, que é o templo do Espírito Santo, não pode se unir a pessoas que estão numa vida corrupta, numa vida de mundana. Porque se você fizer isso, você está unindo o templo do Espírito Santo a, como ele coloca aqui o apóstolo Paulo, a uma meretriz. Você está colocando o templo do Espírito Santo à prostituição, a uma profanação. E isso, com certeza, será cobrado um grande preço, pois ele diz, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos, ou seja, nós não somos mais donos de nós mesmos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E na continuação, também ainda falando sobre jugo desigual, ele nos leva à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, também capítulo 6, mas agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o versículo é quase os mesmos versículos. O versículo é o 14, 15 e 16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Até o 16. E que consenso
tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Viu só? Novamente, Paulo repete o que ele havia escrito na primeira carta, que nós somos templo do Espírito Santo e que não devemos nos meter, nos prender a um jugo desigual com um infiel. Isso vale para quem não é casado ainda, para um jovem, uma jovem que está ainda procurando o seu cônjuge. Preste bastante atenção. Prender-se a um jugo desigual é desagradar a Deus, porque o mesmo apóstolo disse: não há concordância entre Cristo e os ídolos, não há concordância entre luz e trevas, entre justiça e injustiça. E se você fizer isso, mesmo tendo conhecimento dessa verdade, você estará desagradando a Deus. Então, um dos pontos que levam ao divórcio são casamentos que, primeiro, como eu falei, algumas pessoas acabam imaginando que não foi Deus que uniu, porque ela tomou a decisão por ela mesma, ela não foi buscar conselho, ela não quis ouvir ninguém, porque ela estava muito apaixonada, e aí o casamento não deu certo, e ela fala, mas é porque não foi Deus que uniu. E eu quero que você entenda que não é nesse ponto que o Senhor Jesus fala que o que Deus uniu não separe o homem. Se fosse Deus que tivesse unido, não teria se separado, não é isso. Quando Jesus fala assim, ele está se referindo à instituição do casamento que foi Deus quem fez. Foi ele quem criou esta união do homem e da mulher. E o homem não deve separar. Hoje em dia, há muitas pessoas que separam, que desfazem dessa instituição que foi Deus quem uniu. O segundo ponto que muitas pessoas também dão assim como desculpa para o divórcio é o casamento entre infiéis, é o jugo desigual. Mas para você que ainda não casou, não faça isso. Não se submeta, não se prenda a um jugo desigual. Para você que já está casado com alguém que não serve ao Senhor, e você foi para o evangelho já depois de casado, neste caso, existe também vamos dizer assim, existe deixa eu ver a palavra certa aqui, um critério. Existe um critério para o seu caso, um critério bíblico, o qual você pode estar aí tendo uma instrução, um conselho do que você deve fazer. O divórcio é também um problema espiritual que está relacionado às concupiscências, que está relacionada às consequências da queda do homem, o pecado e o endurecimento dos corações. Essa resposta sobre a dureza do coração está lá em Mateus 19, versículo 8. Vamos dar uma verificada? Essa parte, esse texto de Mateus 19, que é muito famoso, onde Jesus dá resposta a aqueles que lhe perguntam sobre justamente a questão do divórcio, e Jesus dá a seguinte resposta para aqueles homens que estão ali questionando a Jesus. Jesus termina o seu discurso e então se aproximam deles os fariseus com esta pergunta: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles:
Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Olha só qual é a razão verdadeira para que haja permissão para um homem se divorciar de uma mulher. As consequências do pecado, as consequências da queda que foi ali, desde a queda de Adão, onde dali para frente todos os seus descendentes passaram a já nascer com uma natureza pecaminosa, endurecendo seus corações para que eles realizassem coisas que desagradavam a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 24, livro de Deuteronômio, eu quero que você acompanhe. No seu capítulo 24, existe a repetição da lei, onde esta lei sobre o divórcio foi falada, foi repetida, e é onde os fariseus estão ali questionando a Jesus. Diz assim: quando um homem, Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa era a lei. Eu sei que algumas pessoas na internet às vezes ficam fazendo uma certa distinção entre repúdio e divórcio, mas nesse caso da lei, que é o mesmo de Mateus, é o mesmo. Eles não estão se referindo a outra coisa a não ser a esta lei que está na Torá. Ele está se referindo ao divórcio. Ao divórcio, não é simplesmente ao repúdio. Veja que ele diz carta de repúdio. Ali a palavra repúdio está substituindo a palavra divórcio, que no grego, se não me falha a memória, é apostasion, que é afastar, se afastar. O repúdio é a mesma coisa, é um afastamento. Existe uma diferença entre repúdio e divórcio, mas neste caso da lei, a palavra está significando a mesma coisa, porque ele fala para fazer uma carta, olha só, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Neste caso, a palavra repúdio está significando divórcio, a mesma coisa. Algumas pessoas fazem essa distinção por causa da resposta de Jesus, mas eu vou explicar para vocês por que Jesus respondeu daquela forma tão dura e tão firme. Neste caso aqui, é um divórcio mesmo. Veja que o que faz estes homens, o Senhor Deus permitir a carta de divórcio ou de repúdio, era coisas banais, era alguma coisa que desagradasse ao homem, algo que ele achasse feio, algo que lhe fizesse perder a graça por aquela mulher.
Ao invés dela ficar sendo colocada de canto ou sendo maltratada, humilhada e desprezada, Deus então, para que a mulher não sofra esse tipo de tratamento, Deus então permite que o homem despeça esta mulher para que ela volte para a casa dos seus pais e possa casar-se novamente. Tanto ela que foi repudiada ou divorciada, quanto ele mesmo, que foi quem deu a carta de divórcio, o repúdio. Estava tudo certo ali. Qual é a questão que algumas pessoas falam na internet, em alguns lugares a gente viu? É que as pessoas entendem que o que Jesus está falando lá em Mateus 19 é quando o marido apenas repudiar. E aí eu vou ler para vocês aqui a diferença que existe. A principal diferença é que o divórcio é a dissolução formal e legal do casamento, que pode ser resultado de um repúdio, ou seja, de um afastamento. Enquanto que o repúdio, só o repúdio, sem ser carta de divórcio, é um ato unilateral, ou seja, de uma das partes, de um dos lados, de rejeição. Vou ler novamente. É um ato unilateral de rejeição. Uma das partes, um dos lados que se afasta, sem necessariamente a carta formal de divórcio, deixando a pessoa repudiada em um estado de incerteza e sem poder se casar novamente legalmente. Por quê? Porque, como não houve uma carta de divórcio ou carta de repúdio, essa pessoa ainda continua casada, por isso que ela não pode se casar. Não é o caso de Mateus 19, eu vou explicar para vocês. Não é o repúdio do qual Jesus está falando. Quando os fariseus questionam Jesus, eles estão se referindo à lei do Deuteronômio, que está em Mateus 24, capítulo 1, que fala sobre carta de repúdio, um documento legal que faz a dissolução do casamento e a mulher pode se casar novamente. O que a lei diz é que aquele primeiro marido não pode tomar a sua esposa de volta, sua ex-esposa, se ela já tivesse casado. Aí, por exemplo, ficou viúva, ou então esse segundo marido também deu também a ela carta de divórcio, a aborreceu e deu carta de divórcio. Aí a lei diz, você não pode tomar ela novamente, porque ela já se contaminou. Porque geralmente, nesses lugares, né, na região do Oriente Médio, nessa cultura, a mulher era dada ao seu primeiro marido virgem. Então, se ela deixou de ser desse seu primeiro marido e passou para um segundo marido, ela não pode voltar para o primeiro, segundo a lei, porque ela havia sido contaminada. Esse é o sentido. Está tudo bem claro, basta você ler. Então, qual é o sentido lá de Mateus 19? Espera aí que a gente já vai responder. Em Deuteronômio 24, versículo 1, esta não é uma lei que institui o divórcio. Nenhuma lei do Antigo Testamento promove o divórcio. Encontramos a atitude de Deus em relação ao divórcio lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Nós vamos ler já já. Esta é uma lei que restringe a prática do divórcio. Veja que o ponto-chave da pergunta dos fariseus, e que também é lá de Deuteronômio 24, é o motivo pelo qual se divorcia. Vou voltar lá para Mateus, que ele diz assim: é lícito, vamos lá para a pergunta, Mateus capítulo 19, versículo 3, eles dizem assim: então chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja que esse é o ponto-chave do qual eles querem ali tentar a Jesus. Por quê? Porque havia, na época de Jesus, duas escolas de interpretação da Bíblia, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Uma delas era extremamente literal ao texto,
e a outra era bastante figurada. Aquela que era literal, ela dizia o seguinte, que lá em Deuteronômio, onde se diz que se o homem não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, esta coisa feia poderia ser qualquer coisa. Uma roupa, um cabelo, uma atitude que ele não gostou, uma comida que ele não gostou, qualquer coisa que ela fizesse que para ele achou feio, poderia ser um motivo para ele dar uma carta de divórcio ou de repúdio. É claro que a mulher era propriedade do marido naquela cultura, e se ele não a repudiasse, não a mandasse de volta para a casa dos seus pais, ela seria obrigada a continuar convivendo com ele, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo desprezada. Eu não sei se vocês lembram, mas logo que Jacó se casou com Leia, enganado, porque na verdade ele trabalhou por Raquel, ele fez ali um negócio com seu sogro, iria se casar com Raquel para ainda ficar devendo mais 7 anos de trabalho, né? Ele havia trabalhado 7 por Raquel. Quando chega o dia do casamento, quem se casa é Leia ou Lia. Depois, então, ele casa-se com Raquel para trabalhar mais 7 anos por ela. Mas a história bíblica diz que ele desprezava a Lia, porque ele não a amava, ele amava a Raquel. Por ele desprezar a Lia, isso desagradou ao nosso Deus. Então Deus fecha a madre de Raquel e abre a madre de Lia, porque ela estava sendo desprezada. E ainda tinha a questão, o detalhe dos olhos tenros, né? De algum tipo de fragilidade que havia nos olhos de Lia ou Leia, que a fazia não ser tão bonita, diferente de Raquel, que a Bíblia diz que era muito, muito bela. Mas veja como o nosso Deus, ele é defensor da mulher. Ele é a favor daquele que é desprezado, menosprezado, humilhado. O rosto do Senhor se volta para aquele que é humilhado. Então, no caso das mulheres aqui de Deuteronômio, o Senhor já está se prevenindo por causa da dureza do coração do homem, que iria ali naquele momento humilhar, desprezar aquela mulher. Então o Senhor diz: não faça isso. Dê-lhe carta de repúdio para que ela volte para sua família e ela possa contrair um novo casamento. Então, o ponto era o motivo. Numa dessas escolas, como eu falei, eles eram extremamente literais. Não, podia ser qualquer coisa. Derramou algo, não gostei, isso aqui foi feio, já carta de divórcio. Já existia a outra escola, que era extremamente figurada, né? Tudo que ela lia da lei, ela interpretava como no sentido figurado, onde ele diz que, na verdade, a coisa feia poderia ser, na verdade, algo que envergonhasse o homem, algum tipo de atitude da mulher que trouxesse desonra para ele. Teria que ser uma coisa um pouco mais grave para que este homem desse à mulher essa carta de repúdio. Teria que ser uma coisa que realmente o desonrasse, o envergonhasse, fizesse mesmo assim, aquele homem dizer assim, você não podia ter feito isso, porque foi uma coisa muito feia. E então ele daria essa carta de divórcio. Não seria por qualquer coisa, uma coisa simples, banal, que poderia deixar passar. Seria algo realmente muito desonroso para o homem. Essa era a questão. Eles queriam, ao fazer o questionamento para Jesus, saber em que escola Jesus iria preferir, né? Jesus, dependendo da resposta que Jesus desse, eles iriam saber qual desses rabinos Jesus iria apoiar, se o rabino Shammai ou se o rabino Hillel. Aí é onde Jesus entra com a resposta preferida daqueles que amam a palavra de Deus. Assim como ele fez em muitos outros lugares da Bíblia, quando ele cita o que está escrito na lei e depois ele diz o que ele coloca como cumprimento da lei,
É o que ele faz aqui. Ele faz isso em outros lugares e da mesma forma ele faz aqui. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem outros textos na Bíblia que o Senhor Jesus diz assim: diz os antigos, ou está escrito na lei, mais ou menos assim. Eu não vou lembrar exatamente a forma como ele fala, mas ele diz assim: ame o seu amigo e aborreça seu inimigo. Ele diz, ele cita o que está na lei. Ele fala assim: eu, porém, vos digo. Veja que o que ele está fazendo? Ele está colocando uma nova lei, uma nova interpretação daquela mesma lei. Ele está dizendo assim: agora eu vou dizer para vocês o que eu espero de vocês como igreja. Na mesma forma, ele diz: assim, está escrito que um homem será, se ele for pego no ato de adultério, será apedrejado, a mulher será apedrejada. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, se apenas você olhar para a mulher do seu próximo e a cobiçar, você já adulterou com ela. Então veja que a forma como Jesus interpreta, traz a interpretação, é muito diferente do que os rabinos, os mestres da lei, os sacerdotes traziam naquela época. Então, é essa forma que Jesus faz aqui em Mateus 19. Jesus traz uma nova interpretação do texto de Deuteronômio 24:1. Jesus diz assim: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, que é o mesmo que infidelidade, adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja que aqui ele não está dizendo que vai cometer adultério a mulher que se casar com outro, o homem que se casar com outra, ou o homem que se casar com a repudiada, porque ela foi repudiada e não divorciada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está interpretando o texto de Deuteronômio 24:1, que poderia ser por qualquer motivo, que ele poderia dar o divórcio, carta de repúdio. Jesus está dizendo assim: ó, eu vou dar para vocês a verdadeira interpretação, ou melhor, eu vou dar para vocês a minha interpretação de como eu quero que seja a minha igreja. Se você se divorciar da sua esposa por qualquer motivo, não sendo adultério, infidelidade, prostituição, você comete adultério ao se casar e ainda faz ela cometer adultério ao se casar. É isso que ele está falando. Mesmo que a palavra aqui seja repudiada, ele está se referindo ao divórcio. Não é só aquele afastamento. A gente muitas vezes interpreta o texto do antigo, o texto bíblico, que é lá da região do Oriente Médio, que é da cultura do Oriente Médio, que é de milênios e milênios atrás, como se fosse nos dias de hoje. Como se naquela época a mulher podia simplesmente, vamos dar um tempo no nosso casamento, você vai para casa da sua mãe, que eu vou para casa do meu pai. A mulher não podia fazer isso. Se o homem a repudiasse apenas, ela ficaria desprezada numa casa num canto. Ela não teria o que fazer, ela não poderia se casar mesmo com outra pessoa, porque ela ainda estava na casa do marido. A diferença era que ela seria menosprezada numa tenda à parte. Era essa a diferença. A questão aqui é que quando o homem repudiava a mulher, ele tinha que dar a carta para ela, para que ela pudesse voltar para a casa dos seus pais e ficar livre para se casar novamente. A questão aqui é o motivo. Jesus está dizendo o único motivo pelo qual o homem pode divorciar-se de uma mulher é a infidelidade, é o adultério, a prostituição. É claro que nós vamos ver agora que existem mais dois que a Bíblia nos dá, mas nesse caso aqui, Jesus está dizendo assim, ó, não é por qualquer motivo que você deve divorciar-se. O que Jesus está fazendo aqui é fechando o cerco para que o homem ou a mulher não venha a se divorciar por qualquer motivo. Que não seja por coisas banais que
um casal, principalmente um casal cristão, venha se divorciar-se. Que para haver um divórcio teria que ser realmente um motivo de infidelidade, prostituição. E ainda há a questão do perdão. Se um ou outro, né, a parte, vamos dizer assim, ofendida, quiser perdoar, ainda há, vamos dizer assim, a abertura para que haja perdão. Então, não sei se você vai concordar comigo, espero que sim, porque é o que está na palavra de Deus. Eu sei que existem muitas interpretações, mas também, se você não concordar, não tem problema. Você pode dar a sua opinião, pode dizer o que você pensa. A gente aqui respeita a opinião de todas as pessoas, mas esse é um dos critérios para o divórcio. Primeiro, infidelidade conjugal. E é esse que o Senhor Jesus está dizendo: olha, só estará livre o homem para casar e a mulher para casar novamente após o divórcio, se o divórcio for por infidelidade conjugal. É claro que aquele que cometeu adultério já está ali todo atrapalhado na vida, mas aquela pessoa que foi traída está livre para casar novamente. Vamos então, para a gente fechar, que já estamos com um tempo bastante avançado, falar dos dois últimos critérios onde a Bíblia permite o divórcio. O próximo critério seria o jugo desigual. Lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 7, é muito conhecido esse texto. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, precisa conhecer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 7, ele dá respostas acerca do casamento, e é muito bom esse texto de 1 aos Coríntios, e ele diz assim no seu versículo 15: mas se o descrente, deixa eu arrumar aqui, meu celular não está querendo ficar no lugar certo, agora ficou. Muito bem, voltando. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha isso. O que ele está dizendo? Se você, irmão ou irmã, está casado com um descrente e este quiser se apartar, se divorciar, você deve permitir, porque você não está sujeita à servidão. E aí eu vou ler o 16. O 16 diz assim: porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Eu sei que existem casos onde algumas mulheres oram, né, pelos seus esposos e eles acabam se convertendo. Homens também que lutam muito em oração e suas esposas se convertem, mas estas são exceções, não são uma regra, são exceções. Por isso que o apóstolo Paulo ele dá esse conselho e ele diz que esse conselho é dele. Ele fala: digo eu, não o Senhor, que haja esse entendimento. Se o homem descrente não aceitar a mulher crente, não quiser mais ficar com ela, ficar maltratando ela, ficar judiando dela, porque ela é crente e ele quer se divorciar, a Bíblia dá este aval. Diz assim, ó, quando o cônjuge incrédulo deseja separar-se do cônjuge crente. Então, você não precisa ficar ali aguentando, né, sofrimento só porque você não pode se divorciar. A Bíblia dá este critério de que você pode sim se divorciar do incrédulo. E o último, porque o nosso tempo já passou muito, é a violência doméstica. Isso mesmo, a violência que pode ser física ou emocional. E um dos textos que eu gosto muito, que é o texto que fala sobre isso, é Malaquias, capítulo 2, e o seu versículo é o 16, que ele diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, divórcio, e aquele que encobre a violência com seu vestido, ou seja, aquele que é violento, mas esconde a sua violência com as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos:
Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Se você é aquele tipo de homem, sendo crente ou não, que bate na sua esposa, que a violenta tanto fisicamente como emocionalmente, verbalmente, e esconde isso achando que está tudo bem, saiba que Deus aborrece o homem que faz isso. E você, mulher, que talvez esteja vivendo uma situação como essa, você tem o aval das Escrituras para pedir o seu divórcio, porque Deus odeia quem se cobre, odeia aquele que encobre a violência com o seu vestido. Que Deus abençoe você, que você possa ter gostado da aula de hoje. Essa é a ética cristã, a ética onde eu tenho que andar dentro dos passos da Bíblia, da palavra do Senhor. 3 critérios onde a Bíblia permite o divórcio: infidelidade conjugal, julgo desigual, quando o descrente não quer mais viver junto com o crente, e violência doméstica. Que Deus abençoe você, fique na paz, dá um like aí e até a próxima.